A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus que se fez homem na eternidade. Não existia o nome Jesus, tá? Jesus foi um nome que o anjo disse a José e a Maria que colocasse esse nome naquela criança. E Cristo é um título. Na eternidade, ele era o Verbo. Verbo quer dizer palavra, enunciação, tá? Deus não fez o sol, a lua, as estrelas, né? Os planetas, os animais, as árvores, as frutas, os oceanos. Não, ele não fez com as suas mãos. O que ele fez com as suas mãos foi só o homem. O resto tudo ele falou, o verbo. Saiu a palavra da sua boca, o verbo divino. Na eternidade é Jesus, né? E as coisas aconteceram. Por isso você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá? O verso 3 diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aí, ó, meus camaradinhas, dobrem a língua, tá? Passe criolina nela quando você falar no nome do Senhor Jesus e fala com toda empolgação: ele é filho de Deus. Porque filho de Deus eu sou e você é também, tá? Ele é o próprio Deus que se fez homem. E todo ensinamento, toda doutrina tem que ser fundamentada no ensino do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de perverter o seu ensino usando doutrina de homens, de apóstolos, de conselho de anciães para contrapor, contradizer, se opor ao ensino de Jesus, tá? Entende? Vamos conversar a respeito do que o nosso querido irmão Tiago está trazendo aí. Ele diz: tais grupos por aí andam dizendo que a CCB até 1960 não batizava em nome do Senhor Jesus, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso é categoricamente contraditório ao próprio tópico de ensinamento, conforme segue abaixo. E aí ele cita o ensinamento de 1936. Essa alegação que tem grupos aí dizendo, eu até hoje não vi, né? Eu gostaria que ele me apresentasse, até eu vou fazer a defesa disso, tá? Tiago, manda para mim a informação onde está isso aí, que eu vou fazer a defesa disso. Bom, agora veja, essa somatória, tá? Antes, você lê no livro de Atos, muitas vezes, algumas pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Há de compreender que nada havia escrito ainda. O Evangelho estava no seu nascedouro. As cartas, as instruções dos apóstolos e os evangelhos só começaram a aparecer no ano 60 depois de Cristo. Então, naturalmente que aconteceram esses batismos feitos apenas somente no nome do Senhor Jesus. Grupos mal informados, e era o começo do cristianismo. Mas está muito bem claro que o batismo, de acordo com as instruções do Senhor Jesus, está em Mateus 28:19. Ele mandou fazer discípulos, ensinar e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse batizando-as em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não devemos ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Então nós não devemos ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Não mandou fazer a somatória com Atos 2:38. Entendeu? Não mandou fazer essa somatória. Entendeu? Primeiro, é uma coisa lógica, né? O Senhor permaneceu na terra
depois da sua ressurreição, por 40 dias. Foi nesse momento da ascensão do Senhor Jesus aos céus que ele ouviu as instruções, a fórmula batismal de Mateus 28:19, onde ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja, 10 dias depois, vou contar para desenhar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias depois, estou desenhando para vocês entenderem. Você acha que Pedro iria inventar? Quando essa enunciação dele em Atos 2:38, né? Quando ele diz: arrependei-vos e sede, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, nesse momento, ele está anunciando o batismo em nome de Jesus, feito na sua autoridade. Mas ele não está batizando. Quando ele desceu as águas para batizar, com certeza ele batizou dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não misturou, não inventou nada. Essa associação de Mateus 28:19 com Atos 2:38 é uma associação, uma somatória indevida. Entendeu? Por quê? Então veja, já em 1936, nessa convenção, quando os irmãos colocaram esse ensinamento no livreto aqui, isso aqui já está fedendo, não é que está cheirando não, hein? Já está fedendo sectarismo religioso, fanatismo, tá? Segregação religiosa, tá? Essa loucura que nós estamos vivendo hoje. E esses homens aí, e isso quando o cara começa a inventar, não para. Então veja, até 1964, ano da morte do nosso querido irmão Luiz Franciscon, a capa do seu testemunho é essa daí que você está vendo agora. Você está vendo? Está escrito aí que é o histórico de uma ramificação da obra de Deus. Depois que ele morreu, essa cambada lá de cima perverteu o título. E de histórico de uma ramificação da obra de Deus, quer dizer, a obra de Deus é uma árvore com muitos ramos, os camaradas perverteram para a própria obra de Deus. São inventores, eles são inventores, entendeu? E estão enganando todo mundo aí. Veja esse vídeo aí. Agora eu vou apresentar um videozinho aqui interessante para vocês e vou fazer alguns comentários, tá bom? Veja esse vídeo. Olha, pastor, é meio contraditório o início da Congregação Cristã no Brasil. Esse livro que eu tenho aqui em minha mão é um dos livros oficiais. Um dos livros oficiais que a Congregação Cristã no Brasil edita. Eles são contra literaturas, mas esse livro aí é onde tem um resumo da origem e da obra da Congregação Cristã no Brasil. Por que eles são? Bom, veja, a Irmandade fica zangada comigo, porque eu, meto cacete nesses homens do ministério. Porque, veja, se você gosta de mentira, você gosta de homens mentirosos, tá? Eu não gosto, tá? Nem o Senhor Deus gosta. E ele diz, não vão entrar, mentirosos não vão entrar na sua glória. Tá aí, ó, testemunho. O testemunho da mentira, a prova da mentira destes homens.
a capa do testemunho do nosso irmão Francisco não é essa capa que está aí. É essa aqui, ó. Vou mostrar agora para você. É essa daqui, entendeu? Veja, este era o título do testemunho do irmão Francisco, que ele sustentou até 1964. Está vendo aí? Dizendo, resumo de uma ramificação da obra de Deus pelo Espírito Santo no século atual. Entendeu? Aí o que fizeram? Reeditaram o testemunho do irmão Franciscão e meteram uma capa. Só que o título do testemunho do irmão Franciscão foi pervertido. Veja, você pode ler agora que o testemunho do irmão Franciscão tem um outro título. Agora, o título é Histórico da Obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado. Quer dizer, de uma ramificação da obra de Deus, passou a ser a própria obra de Deus. Uma coisa que o nosso irmão Franciscão não acreditava. Porque, a princípio, ele não se mostra sectário. Ele até diz aqui, em uma das suas narrativas, que muitas pessoas foram salvas em outras igrejas, o que a congregação cristã no Brasil hoje não admite. O senhor está dizendo que o fundador da congregação cristã no Brasil, que hoje não admite que outras igrejas sejam salvas também em Cristo Jesus, é que o fundador dessa igreja acreditava na salvação em outras denominações evangélicas, é isso? Possivelmente. Possivelmente por quê? Porque mais à frente, ele vai dizer aqui, olha, que Deus os tirou das seitas sectárias. Então, ao mesmo tempo em que ele acredita que as pessoas foram salvas em outras igrejas, ele fala que essas pessoas, ao passarem para a sua denominação, saíram das seitas sectárias. Então, é algo contraditório. O que a Bíblia fala, você que é professor, também teólogo, o que a Bíblia fala sobre salvação? Alguma igreja cristã evangélica pode patentear ou pode dizer que a salvação pertence à denominação tal, como dona daquela mensagem? É possível isso ou não? Não. Biblicamente não. Isso é impossível. Teologicamente falando, isso é uma heresia. É uma salvação eclesiológica. É o que prega hoje a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é repetido através dos ministérios dos papas, através dos séculos. E a congregação cristã no Brasil cai nesse erro também da autossalvação eclesiológica, né, dizendo que fora da congregação a pessoa ela não pode encontrar salvação. Inclusive a Bíblia fala que em Atos 4:11 que só há salvação no nome de Jesus Cristo. Perfeitamente. Quer dizer, se qualquer igreja evangélica, uma batista, uma Assembleia de Deus, a SOS Vida, a presbiteriana, qualquer igreja que vier a público e falar, não, a salvação vem por meio desta denominação, está fugindo à palavra de Deus, correto? Perfeitamente. Então, perfeitamente. Nesse ponto, a congregação comete uma heresia. Totalmente. Nesse ponto, ela comete uma heresia. Inclusive, é bom deixar claro aqui que existem duas confissões de fé em relação à congregação. Uma é a confissão de fé formal, que está aqui nesse livro, e a outra é uma confissão de fé oral. Tá? É um outro evangelho que é pregado pela congregação. Na teoria, eles pregam até parcialmente o que a Bíblia ensina. Na prática, eles fogem ao ensino bíblico. Exatamente isso aí. Mas então, nós poderíamos dizer que a congregação é um movimento contraditório ou uma seita? Olha, na teoria, um movimento contraditório e na prática, uma seita? Seria isso? Formalmente, ela não foge à regra das igrejas evangélicas. Se você pegar a regra de fé da congregação, é uma regra de fé normal, como todas as outras que nós temos aí em várias denominações. O problema é quando essa regra de fé não é posta em prática. Então, peraí, então nós vamos deixar para o próximo programa, nós estamos chegando ao final do nosso bloco, o assunto está interessante. No próximo sábado nós vamos continuar. Congregação Cristã no Brasil, movimento contraditório ou seita? Eu espero você lá. Presbítero. Então é isso aí, né, gente? É mentira, né? Negócio de mentira não dá certo, sabe? Não é legal, sabe? Não é legal. E não para, sabe? O cara, quando pega a rota da invenção, da mentira, da enrolação, se aparta
do ensino da Escritura Sagrada, tira a Bíblia, não tira a Bíblia do centro da atenção da igreja, não ensina o que a Bíblia diz, pega versinho, perverte o sentido e aplica. Isso aí é diabólico, tá bom? Essa cambada, ainda bem que serão substituídos. É você, jovem, que vai ser a igreja de amanhã, tá? Então aprenda quais são as nossas verdadeiras doutrinas, fique dentro da verdade, do ensino da palavra de Deus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, tá? Siga o ensino das Escrituras e conserta essa igreja aí, porque o negócio está feio, viu? O negócio está feio. Bom, meu querido, se você está entendendo que eu estou falando a verdade, entendeu? Estou mostrando nas Escrituras Sagradas, né? O que a Bíblia diz a respeito do quê? A respeito do quê? Aqui, ó, Inário, tá vendo aqui no final das nossas doutrinas, entende? Estou explicando para vocês o fundamento das nossas doutrinas dentro das Escrituras Sagradas. Tá? Divulga meus vídeos, tá? Divulga os meus vídeos nas redes sociais, viu? E nós vamos juntos ganhar muitas almas, livrá-las do engano religioso, da mentira destes homens, tá? Ó, um beijão nos vossos corações. E esses que não gostam de ver os meus vídeos, né? Por favor, não fica babando aí pelos cantos da boca, não. Tá, vamos parar com isso. Me ame, tá? Nada de me odiar, viu? Ore a Deus por mim. Eu peço encarecidamente que ore a Deus por mim. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.